Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. Estamos mais uma noite aqui reunidos para darmos início ao nosso Evangelho no Lar Online. Esse Evangelho que a gente sempre diz que é para todos, né? Porque a gente pode então pegar a presença de pessoas do mundo inteiro. Então, desculpa gente, barulho aqui do vizinho. Então, gente, vamos pedir que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Enquanto vocês pegam a aguinha de vocês, a gente vai aqui agradecendo a presença, agradecendo aos comentários, a essa companhia gostosa. Tem pessoas que estão junto conosco há tantos anos, né? E esses que estão entrando agora, que todos sejam bem-vindos, se sintam acolhidos. Um parabéns para a dona Cleusemira Almeida, né? Tá fazendo 60 anos agora. Para quem e para todos? Para todos os aniversariantes, né? Que não tem como dizer o nome de todos aqui, mas muito obrigada pela participação e vocês que estão de aniversário, que Deus abençoe, se sintam abraçados, sintam o carinho que todos estão transmitindo para vocês. Bom, gente, o Evangelho, ele acontece uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é com o plano, essa união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Também gostaríamos, antes que eu esqueça, de agradecer a Maria do Carmo, que sempre deixa ali o trechinho que foi lido, né? E agradecemos sempre a todos vocês. Então vamos pedir a Deus que seja um evangelho de muito amor, que a gente consiga entender tudo que foi lido e que a gente consiga levar um aprendizado maior para dentro das nossas vidas. Pedimos que vocês neste momento esqueçam dos problemas que tiveram durante o dia, durante a semana. Vamos ficar no aqui e no agora, com nossos pensamentos limpos, sempre com a presença de Deus e com a presença da espiritualidade superior que nos acompanha neste trabalho há muito tempo. Vamos agora então à nossa oração, que é a oração nossa de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever,
sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Bom, voltando então agora, depois dessa linda prece de Chico Xavier, nós vamos à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna. Quem não estiver com esse não tem problema nenhum, pessoal. Vocês podem estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo ou, se preferirem, basta apenas escutar. Estamos então no capítulo 17, dando continuidade, né? E agora então é o trechinho do item 3 do capítulo 17, que diz o homem de bem, que é o ser humano de bem. O verdadeiro ser humano de bem é aquele... Desculpa, gente, esse trechinho eu já tinha lido, eu vou ler um abaixo, tá? O ser humano de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e em todas as ocasiões se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem se queixar. Olá pessoal, espero que sejam todos bens, tranquilos em seus lares. Vamos lá, ser um ser humano de bem. A primeira coisa que a gente deve se ater ali é ter fé em Deus. Olha, tem gente que nem acredita em Deus, né? Imagina ter fé em Deus. Mas ter fé em Deus é a nossa base na vida. Muitas vezes, tá? A gente não acredita em Deus porque acha que a vida ela é totalmente material, é aquilo que a gente está vendo, todas as experiências, todos os sentimentos que a gente vive no dia a dia, todas as emoções. Aí não cabe Deus no ambiente de trabalho, não cabe Deus em alguns lares. Então a gente percebe, né, que existe uma ausência, parece que não está lá, né? Principalmente se a gente está numa boa, se nós estamos com poder, se nós estamos com muito dinheiro. Pô, tem gente que realmente nem pensa. Sabe quando que vai pensar? Quando alguma coisa acontece. Quando o ente querido vai lá e fica doente, e aí ele quer, né, que se cure e não acredita caso aconteça alguma coisa, é pior ainda, né? Aí ele fica até com raiva, entenderam? Ele fica com raiva de Deus porque veio a perder aquele ente querido, aquele marido, aquele filho, aquela esposa. E não é assim, né? Nunca houve nessa pessoa um conceito, nunca houve nessa pessoa uma bondade, porque Deus está dentro de nós, mas Ele se expressa através da nossa bondade, através do nosso carinho, da nossa atenção.
da essência da nossa vida, do acordar todos os dias e dar um bom dia para a vida, por ter, acordado, por ter uma nova oportunidade. Às vezes ele dá um descanso, sono que a gente precisa depois de um dia cansativo. Com o tempo ele nos dá os esquecimentos de discussões e de brigas. Mas ele deu uma coisa principal para nós, que é a liberdade. A liberdade de poder agir, de poder decidir, de poder pensar, de refletir e também de sofrer pelos nossos atos errados, pelas nossas más escolhas, pelos nossos desvios. A gente acaba colhendo tudo aquilo que a gente plantou, tudo aquilo que a gente viveu. E não foi por falta de anúncio, porque nós tivemos várias entidades que estiveram entre nós e que passaram toda essa mensagem, todas essas orientações, todas essas luzes. Tivemos Jesus, tivemos a ondas de espíritos se manifestando em tudo que é lugar para que as pessoas entendam a vida depois da morte, né? Porque uma grande parte acha que não existe mais nada. Tem muita gente que se dedica a outros deuses, porque é mais fácil, porque é mais visível, porque pode ser conceituado. Entenderam? Tudo que nos é pedido, tudo que Jesus nos ensinou foi ter fé em Deus. Alguma coisa, alguém nos prejudicou, não vá lá resolver isso você mesmo. Tenha fé em Deus. Ninguém escapa. Assim como a gente não escapa se nós cometemos alguma gafe, algum desvio, algum erro gravíssimo, a gente não escapa de ajustes, né? Os outros também não escapam. Mesmo aqueles que andam por aí com a cabeça erguida, dizendo, o nariz em pé, né? Não é cabeça erguida. Cabeça erguida todos nós temos que ter. Mas aqueles que andam com o nariz em pé, se achando os últimos dos últimos, ou os melhores dos melhores, e não estão nem aí para os outros, nem aí para a religião, nem aí para Deus, sabe? E aí a gente fica lá, eles também, a gente fica lá, no caso, né, fazendo comparações, né? Por que ele é essas coisas? Isso é nome de inveja, né? Mas por que ele tá tão bem? O cara não acredita em nada e vive tão bem. Né, esses questionamentos que nos vêm, né? Por que Deus me abandonou? Por que Deus não cuidou do meu filho? Por que Deus não cuidou? Gente, se nós tivermos fé em Deus, a gente vai entender que nós todos estamos aqui só de passagem. Se nós tivermos fé em Deus, a gente vai entender que estamos aqui e somos responsáveis por tudo que nós fizemos. Com a mesma fé em Deus, a gente sabe que as coisas vão se ajeitar e vão se acertar, porque o nosso destino é ser feliz. Com a mesma fé em Deus, a gente sabe que a vida continua e que a gente vai continuar a ver as pessoas que a gente gosta, vai continuar a ter relações com elas, vai aprender com outras pessoas. Então é uma série de situações que necessitam apenas que nós tenhamos fé. Jesus mesmo disse, né? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a essa montanha, mova-se, e ela vai se mover. Imagina isso, né? Uma fé desse tamanho e poder ocasionar esse tipo de efeito. Mas aí é que está a bondade divina. Nós podemos ter essa fé. E ao mesmo tempo a gente está tendo uma referência que nós não a temos totalmente. A nossa é menor do que um grão de mostarda. Então vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar os aspectos de nossa vida. Vamos trabalhar todas as coisas que nos fazem, né, acordar todos os dias de cabeça erguida, felizes, porque a gente vai resolver as coisas. A gente vai resolver os problemas, as dificuldades. E muitas delas são para o nosso bem. Muitas coisas são para que nós possamos evoluir. Basta que a gente
mantenha a esperança, a fé em Deus e um bom comportamento. Então, a atitude nesse ponto agora para um homem de bem é ter fé em Deus, porque isso vai fazer com que a gente supere todas as dificuldades. Quem tem fé em Deus não tem medo. Quem tem fé em Deus não vê os problemas como sendo problemas, vê como sendo experiências, como situações que uma hora vai conseguir, outra hora não vai dar certo, outra hora não vai dar certo. Mas quem tem fé enxerga lá na frente, lá no futuro. Não, pode ir, vamos seguir. Agora estamos tendo dificuldade, mas isso aqui tem futuro, sabe? Assim como a gente tem que ter fé no que está fazendo, olha, tem que olhar lá na frente, eu vou conseguir atingir essa meta, tem que estar lá na frente. Entenderam? Então, a gente tem que ter a mesma fé em Deus. Larga nas mãos de Deus. Larga teus problemas nas mãos de Deus. Ah, não aguento mais, essas dívidas estão me pegando. Larga nas mãos de Deus. Traz Deus para a tua vida. Conversa com Deus sobre os teus problemas. Traga a Ele a tua realidade. Ele até sabe, mas como eu disse, nós temos a liberdade de agir. Agora, se a gente convida para Deus participar de nossa vida, com aquela fé, as coisas vão tomar outros caminhos, caminhos melhores. Então, fé em Deus e a gente vai ter um futuro e vamos superar todas as dificuldades. Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados por seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Com muita humildade e com a força da nossa fé, nós chamamos por Bezerra de Menezes, pedindo auxílio a Deus, ao plano espiritual e a toda a corrente amiga dele, para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, que atendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados e a todos vocês que participam do Evangelho. Que a espiritualidade superior, então, guie nossos passos, que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios de amor e de caridade. Que possamos, através desta oração, encontrar o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a paz para os nossos corações. Que este momento seja de profunda conexão. Estamos todos juntos nesta jornada, unidos pela fé e fortalecidos pela esperança e também guiados pela luz, compartilhando essa energia curativa. Que os bons espíritos e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes estejam conosco. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão,
semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos tenham uma gloriosa semana de muita luz, de muita paz, de muita harmonia. Que Deus abençoe a todos que escutaram esse evangelho, ilumine suas casas, que os bons amigos possam retirar todos os miasmas, formas, pensamentos negativos. Que aqueles que pediram orações para si ou para outros sejam atendidos de uma maneira ou de outra, mas que possam sair felizes, tranquilos, serenos de todo e qualquer distúrbio. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana. Ótima semana a todos vocês e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Vou deixar vocês agora com o passe musical e o encerramento. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção
Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br